mais um momento compartilhar aqui no meu canal Silvia TV. E a cada dia que eu tenho a oportunidade de gravar, você pode ter certeza que é algo assim muito genuíno do meu coração. E cada pessoa que vem aqui são pessoas assim selecionadas por Deus, porque é uma agenda que o Senhor nos dá. Então hoje eu estou aqui com a Maria Rai e eu não vou ficar aqui me detendo muito, mas eu não poderia deixar nessa introdução dizer que você está me vendo de tão verdinha assim, né? Até verdes até na alma, verde até na alma. Então, o que acontece? Nós estamos aqui gravando um dia antes das eleições. Uau! Né? Hoje é um sábado, dia 29 de outubro. E nós estamos aí orando pelo Brasil nesses últimos dias, como nunca antes, porque sabemos que estamos, né, vivendo um momento muito precioso para o Brasil, que precisa de orações e de decisões inteligentes. Amém? Você, se não assistiu o programa passado, que eu gravei com o Jonathan da Venezuela, por favor, volte lá no meu canal, também assista, porque realmente é muito relevante o conteúdo que ele trouxe pra gente. Mas hoje a gente vai, assim, sair da América do Sul e vamos voar em alguns países do mundo. Para as nações. Bem-vinda, querida. Obrigada, obrigada. É uma honra estar aqui nesse tempo com você. Como você falou, a gente está hoje é 29 de outubro. E eu lembro que em setembro eu estava em Angola e eu senti claramente de vir para o Brasil nesse tempo. Então, para mim, eu acredito que é chave estar aqui nesse tempo, nesse dia que já estava marcado. Out of Blue, a gente está aqui hoje juntos e é uma honra. A gente vai gravar em inglês também, porque ela é fluente em inglês. Gente, ela já viajou muitas partes do mundo, mas antes da gente falar do que ela faz, do que realmente é o coração dela hoje, eu queria que você compartilhasse com a gente diretamente aqui para o telespectador um pouquinho da sua história. Você teve uma infância, um começo de vida assim bem cheio de desafios e de repente se tornou uma modelo. Conta pra gente aí, vai até chegar no seu chamado, por favor. Legal, muito jóia. Eu sou Maria Raimunda, né? Chamam de Maria Rai. E sou maranhense, nasci no estado do Maranhão, na cidade de Pedreiras. Terra boa. Minha mãe também se chama Maria. E na minha família tem muitas Marias, né? Eu digo que a minha mãe, ela quebrou o ciclo da história das Marias na família. E eu nasci e cresci numa área muito vulnerável, né? Eu digo que de extrema pobreza mesmo. Não só pobreza, eu sempre acho que a pobreza ela não é a ausência dos recursos físicos, mas essa ausência dessa oportunidade de ter uma mudança de mentalidade. Então, até os meus 10 anos, eu cresci às margens de um rio e minha família era muito, muito pobre. Minha mãe, ela quebrava coco. No Maranhão, a gente tem um coco chamado coco babaçu e ele faz um óleo, então a minha mãe, ela quebrava coco. Mas minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, analfabeta. Eu ensinei minha mãe a ler e escrever. Olha só que lindo, né? Eu fui a primeira da família a ser alfabetizada. Mas é muito interessante, Silvia, que desde criança eu sempre tive um olhar diferenciado para as coisas. Apesar de viver numa situação de extrema pobreza, eu costumo dizer que eu descobri que eu sou resiliente, porque eu transformava a minha vida, isso está até no meu primeiro livro. Todos os anos, na cidade onde eu morava, o rio enchia. E faz essas enchentes que passam no jornal, e as famílias são removidas para os grandes armazéns. Era tão interessante que eu ficava esperando um momento onde o rio ia encher e a gente ia poder mudar para os grandes armazéns, que a gente dividia as casas com pano, com um sofá, e para mim era uma grande brincadeira, né? Hoje, ou depois que eu conheci o caminho, a verdade e a vida, eu entendi que já era Deus na minha vida, sabe? Eu me emociono, gente. Já era Ele, assim, colocando esse ingrediente de você ter um olhar diferenciado, porque você não é o momento da tua vida, você nem precisa se tornar o teu passado. Até os meus 12 anos, aos 7 anos de idade, eu cresci sem um pai. Minha mãe, não existe mãe solteira, né? Mas eu fui conhecer o meu pai biológico, eu tinha 7 anos de idade. Eu não tenho problema de falar sobre isso, porque essa situação desse abuso foi uma coisa que eu ressignifiquei no dia seguinte, né?
A minha mãe... Então, você nunca conheceu o seu pai Nunca. biológico. E no dia que você conhece ele, o que é... Então, a minha mãe sempre tinha que viajar. Ela fazia uns trabalhos, né, na época. Minha mãe foi prostituta, né? E eu tenho muita honra de falar da minha mãe, que ela era analfabeta, uma mulher lindíssima. E para que ela pudesse criar, educar a gente, não tinha caminhos para ela, outros caminhos que ela pudesse fazer. E eu cresci ouvindo bullying dos meus amiguinhos, sabe? Então, ela sempre viajava e me deixava com a minha avó, eu e minha irmã. E, aos 7 anos de idade, um dia chegou esse homem lá. E a minha avó disse, esse aqui é seu pai. Falei, meu pai, imagina, 7 para 8 anos. E tinha a casa da minha avó e a casa da minha mãe de barro, porque a gente morava na parte, né, na periferia da cidade. E a casa da minha avó também era um lugar onde as pessoas iam para se prostituir. Né? Tipo um motel, assim. Então, a minha avó me deixava para dormir na casa, nessa nossa casa de barro da minha mãe. E naquele dia, ela deixou o meu pai para ir dormir com a gente lá. E eu acordei com aquele homem em cima de mim, falando no meu ouvido. Que essa era a cena que eu lembrava, né? É a que ficou na minha mente. E eu não lembro de mais nada do que aconteceu, eu só lembro dele em cima de mim, falando no meu ouvido. Eu sabia o que ele estava fazendo, porque eu morava num ambiente assim, então eu não era inocente, não, eu sabia o que era aquilo. Eu via os homens e as mulheres entrando na casa da minha avó. E aí eu só lembro, o flash que eu tenho na minha mente é depois desse dia, o dia seguinte, na cozinha da minha avó. Ele chegou trazendo duas sandálias. Lembro da cor da minha sandália e da sandália da minha irmã. A minha era um caramelo com bege, sandáliazinha. E ele chegou e entregou aquilo. E eu olhei para minha avó, eu falei, eu não quero esse sapato dele. A minha avó olhou para mim, mas o que aconteceu? A senhora sabia que ontem eu acordei e ele estava na minha cama, em cima de mim? Eu lembro de falar isso para minha avó no dia seguinte. São poucas crianças que conseguem, né? Porque esse assunto é um assunto tão delicado. Eu já até gravei sobre abuso sexual com crianças e tudo. E eu sei que é um assunto que não pode deixar debaixo aqui, escondidinho, porque a criança... Porque, infelizmente, é um dos males da face da terra hoje. Mas você ter essa coragem, ter essa braveza de falar é porque Deus tinha um propósito de cura e eu acredito, tem esperança, né? E eu acredito nisso. Eu trabalhei e trabalho com desenvolvimento com criança em situação de risco no Oriente Médio, no Brasil. E a gente sabe que a criança, ela guarda, porque ela se culpa. Então ela coloca lá num quartinho lá, né? Depois afeta até se ela é mulher ou homem, afeta a vida dela inteira. Então, eu acredito que já era plano de Deus, porque eu já fiz questionamento para Deus. Por que ele livra uns e outros não? Esse tipo de coisa. Mas eu acredito que foi por um propósito. E naquele dia eu falei, mas assim, não tinha crise. Eu lembro que anos depois, fazendo um treinamento numa organização que eu fiz parte por muitos anos, eu via pessoas, adultos, jovens, ali, que cresceram com pai e mãe, cheio de problemas, de bloqueios. E eu falei assim, Deus, eu devo ter alguma coisa que eu nem sei o que é. Como assim? Minha mãe trabalhou com isso aqui, eu não tive pai. Como que eu não posso ter os problemas que eles estão falando? Então eu achava que eu tinha que ter aqueles problemas, porque eu não tive pai, assim. E minha mãe foi uma prostituta, cresci numa região de extrema pobreza. E eu não tinha as dores que aqueles adultos tinham. Não tinha. E eu achava que não, que estava bem profundo, que eu tinha que fazer um estudo para descobrir que eu estava negando. E eu lembro que nessa época eu fui orar para Deus, eu falei, como assim que eu não tenho essas crises, essas coisas? Olha o que me aconteceu. Aí o Senhor falou para mim, porque eu fui o seu pai. Eu estava lá. Eu cuidei de você. Então, hoje, trabalhando com criança em situação de risco, vendo a situação dos adultos, as dores que vêm, quando você fala na tua infância, e eu nem sabia, não tinha nem padrões para eu chegar e ter falado isso. É Deus mesmo, é parte de quem Ele me criou. Só que isso também deixou uma sequela, né? Eu lembro que eu não sabia, eu descobri há uns 8 anos atrás uma crença de abandono, que nem era visível. Então, resumindo, depois dessa história, eu nunca mais vi o meu pai. Mas também falei para minha mãe, falava para todo mundo. Nunca tive crise, nem de dizer que a minha mãe foi prostituta. Eu não acho vergonhoso, sabe? Na época tinha carteirinha, minha mãe tinha uma carteirinha. Como que isso afetou tua vida, Rai, ao longo da história? Acho que foi um bloqueio poderoso. Que a minha mãe dizia para mim assim, filha,
Eu faço isso hoje para você nunca ter que fazer. Eu cresci ouvindo isso a minha mãe falando. Eu não estudei, eu não sei ler, eu não sei escrever, por isso eu quero que vocês sejam diferentes. Então isso gerou uma memória poderosa na minha mente, que eu cresci. Gente, em algumas crianças vai ter um efeito contrário. Em outras não, se elas são resilientes, eu me encaixo nesse 1% dos resilientes. Então, essa força da minha mãe fez com que eu sonhasse, eu tivesse sonhos. Nunca fui fruto do meio ali. Você ainda tem sua mãe? Não, minha mãe morreu faz 18 anos. Tinha 55 anos de câncer, ela faleceu, foi. Então, aí com os 10 anos, sempre tive o sonho de viajar o mundo, sempre fazia uma grande brincadeira, né? Queria estudar, fazer faculdade, como eu já falei. Minha mãe era uma viajante. Com 10 anos, ela decidiu ir para o Pará. E nós viajamos pela rodovia Transamazônica e eu tinha o sonho de viajar o mundo. Né? Queria viajar o mundo. Então, hoje eu estou aqui diante de uma pessoa que teve sonhos realizados. Que teve sonhos realizados. Eu tinha um sonho, eu já quis ser freira. Eu também. Por que eu quis ser freira? Eu ouvi, uma vez eu fui visitar, eu tinha 12 anos, fui visitar o convento e eu descobri que tinha freira da Argentina, freira do Rio de Janeiro, freira do mundo todo que estavam lá naquela cidadezinha do interior do Pará. Eu falei, gente, pronto, eu vou ser freira, porque freira viaja o mundo. Eu cheguei em casa, eu troquei de roupa, botei as roupas, tudo. A mamãe chegou em casa, eu falei, agora a senhora não tem mais filha, sua filha vai ser freira. A mamãe falou, vai tirar essa roupa agora porque eu não criei filha para ser freira. E depois eu quis ser comissária de bordo, marinheira, né? Fui modelo dos meus 15 anos até os 23 anos eu desfilei. Mas eu sempre fui fascinada pelas nações e tem uma amiga minha que ela falou algo para mim, que Deus, Ele joga as sementes dos sonhos dele no nosso coração, desde a nossa infância, né? E a gente vai construindo, mesmo que você não queira. Quando você está ali, os sonhos vão acontecendo e se tornando realidade. E eu era fascinada pelo Oriente Médio ainda. Mas quando que Jesus entrou aí na sua história para que realmente tivesse um foco em missões? Eu sempre tive uma espiritualidade muito aguçada, né? Cresci, minha mãe era católica, então sempre tinha essas rezas, essas coisas. E eu, quando criança, Silvia, eu liderava minhas amiguinhas. Eu disfarçava as rezas, as coisas, eu brincava de coisas de adulto. A minha primeira experiência com Deus foi com 15 anos de idade. Né? Eu tinha um namorado, eu fui casada, eu casei com 15 anos, eu separei com 16 anos. Então essa minha... Foi um namoro casado. Foi um namoro casado, isso mesmo. E eu tive a minha primeira experiência, sempre tive uma espiritualidade aguçada, né? Sempre tive Deus muito forte. Mas com Jesus foi aos 15 anos de idade. Eu fui convidada para ir para uma celebração na Assembleia de Deus. E era uma conferência que estava acontecendo. Eu nem tinha conhecido Jesus ainda, nada. Fui com o meu namorado, a irmã dele. E naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu nem tinha me levantado. Nem foi, um mover veio e eu conheci Jesus naquele dia. E foi muito lindo o encontro. Eu digo que Jesus, ele me pegou de uma forma que nenhuma religiosidade ou as questões da época me fizeram largar dele. Então, com 15 anos, eu conheci Jesus. E aí, quando eu me separei, eu fui viver o que eu queria viver, que eu queria desfilar, continuar a minha vida. Nunca bebi, nunca... Se for você falar sobre comportamentos... Esses bloqueios, essas questões que eu cresci vendo na minha infância, foi uma memória poderosa de não fazer. Como se fosse uma vacina, né? Foi uma vacina, eu não tenho dúvida que foi uma vacina dentro daquilo ali. E aí, mas eu amava dançar e eu queria seguir minha carreira. E aí eu saí da denominação em si. E aí você sabe, quando você sai da denominação, você se desvia, né? Mas eu nunca me senti desviada de Jesus, sabe? Porque as pessoas vinham me evangelizar, amigas, e diziam, eu falei, gente, isso aqui é passageiro. Deus tem um plano na minha vida. Olha só, gente, fora dos padrões, estou falando de 30 anos atrás, tá, gente? E você está numa festa, é assim, você está desviada, né? Então os amigos chegavam fazendo evangelismo e eu dizia, olha só, eu conheço Jesus. Isso aqui é passageiro. Deus tem um plano na minha vida. Porque quando eu conheci aos 15 anos,
Eu tinha um chamado. Eu entendi isso. E eu acreditei, porque é tudo sobre você acreditar. Tudo sobre o chamado de Deus, ele chama todos. Mas é sobre você acreditar que aquilo que está vindo no teu coração é Ele. Então as pessoas vinham e falavam, isso aqui é passageiro, é provisório. Eu vou voltar para Jesus. E eu lembro que aos 23 anos, 22 anos, eu queria ser uma modelo nacional, sabe? Tudo aquilo ali. E era assim, na minha cidade, desfilava lá. Então fui para Belém para começar uma carreira, né? Mas, só que quando eu cheguei em Belém, que eu vi qual era a realidade, falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Porque na época, né? Não sei hoje, mas na época, era um mundo muito... Tu tinha que pagar um preço muito alto. Então eu via as minhas amigas fazendo programa. Lembra? Então aquela memória da minha mãe nunca me permitiram fazer isso. Não é que eu era boa, foi Deus mesmo. Então as minhas amigas... E eu falava, gente, é isso aqui? Não, eu quero a passarela, eu quero o glamour. Só que tinha esse lado aqui. E eu lembro de... Olha, mas tudo bem, eu não preciso ser igual a elas, eu vou ser diferente. E aí teve um concurso Miss Brasil Norte e Nordeste que acontece na Bahia. E aí eles chegaram para mim e falaram, a gente quer que você vá, a gente não tem uma representação para o estado do Acre. E a gente quer que você vá representar o Acre. Falei, tá tudo bem, eu vou. Foi no Otton Palace, em Salvador. E eu lembro de estar lá, desfilando. E, né, para mim era desfrute. Eu sempre, uma boa poliana. Meus amigos me chamam de poliana. Ai, quem não gosta da poliana, né? Os meus amigos me chamam de poliana. Eles dizem que eu sempre tenho esse olhar para a vida diferenciada. Mas eu lembro de estar em Salvador, no Otton Palace, e eu senti claramente, eu falei claramente, não é isso que eu quero para a minha vida. Deus, eu quero o que o Senhor tem. E eu nem sabia o que Deus tinha. Foi Ele mesmo, eu não sabia, não tinha ninguém me discipulando, ninguém ligando para mim, tu está no caminho errado, não. Era o Espírito Santo. E eu falei, gente, eu quero algo diferente para a minha vida. Aí eu liguei para minha ex-cunhada. Eu falei, olha só, eu estou aqui, eu estou realizando um sonho, eu acreditei que era o que eu queria, mas eu estou vendo que não tem, o desfecho daqui não vai dar em nenhum lugar. Como eu faço para voltar para Jesus? Porque na época eu acreditava que voltar para Jesus era voltar para a denominação. Né? E ela falou, não venha. E eu lembro de voltar de Salvador, voltei para minha cidadezinha do interior. E quando eu saí de Itaituba, eu deixei um namorado. Ele era polícia civil, um policial civil. E quando eu voltei para a cidade, fui visitar uma amiga, minha mãe estava toda feliz. Eu trouxe minha mãe para Jesus. Né? Minha mãe estava toda feliz porque eu voltei, eu ia voltar para Jesus. E aí esse meu namorado me procurou. E ele falou, e a gente voltou. E era um namorido, né? Então eu sabia que voltar para Jesus não me permitia ter aquela vida. Eu sabia disso, não conhecia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. E aí eu fui fazer minha unha na casa dessa amiga da minha mãe. Ela falou, mas e aí, você veio para voltar para Jesus? Eu falei, mas não tem como voltar para Jesus agora, eu voltei com meu namorado. Como é que eu vou voltar para Jesus, né? Eu tenho uma vida sexual ativa com ele, eu vivo. Aí ela falou para mim assim, não, dá um passo para Jesus que ele vai dar 2 para você. E aí, Silvia, gente, uma semana depois, esse meu namorado morreu num acidente de moto. Uma semana depois, ele morreu num acidente de moto. 26 anos. Que trágico, né? Foi trágico. E as pessoas falam assim, Deus colocou o Zeca na tua vida para te trazer de volta. Eu falei, ele sabe, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. Mas essa foi a forma que... Eu lembro que eu fui no sepultamento dele, enquanto o caixão dele descia, Deus literalmente passou um filme na minha frente, sabe aqueles filmes assim? E Deus falou, aqui termina a sua vida, o que você quer? Você quer continuar a sua trajetória assim? Literalmente, era ele falando comigo. Aí eu saí de lá, voltei para minha cidade, o pessoal, vamos na festa, tu tem que espairecer, Rai. E era aquelas festas de casa, sabe? E eu lembro que no sábado me arrumei e fui, quando eu cheguei na festa, apareci lá, o Senhor falou comigo, cadê o Zeca? Era o nome dele, cadê ele? Hoje você arrai, você chega, todo mundo te conhece, mas e se você partir hoje? Cadê ele? Eu não consegui ficar na festa. E aí, nessa quarta-feira dessa semana, isso foi um sábado,
eu fui na igreja, né? O pastor Vanderlei, meu amigo, ele é meu amigo até hoje, ele que estava no culto de quarta-feira. E eu levantei naquele dia sem nenhuma emoção, Silvia. Eu falei, olha só, Deus, eu nem sei, eu estou dando um passo para você e eu preciso que você dê 2 para mim, porque eu sei o que eu quero da minha vida. Eu não sei todas as coisas que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. E eu tomei a decisão e já faz 30 anos. Uau! Poxa, que coisa linda. Mas eu queria muito, assim, eu sei que assim, nós conversamos antes, juntas, né? E tem vários assuntos que eu gostaria, a gente vai ter que talvez fazer bloco 1, bloco 2, mas eu queria muito que você, né, trouxesse dentro desses 30 anos um resumo né, do seu chamado foi através da Jocum, né? Eu sou apaixonada pela Jocum, Jovens com uma Missão. Jovens com uma Missão. Eu era bem jovenzinha quando li o primeiro livro de Jovens com, né, da Jocum, Jovens com uma Missão. Isso. E o livro que chamava, né, os jovens para fazer parte dessa grande onda de missionários, né? E eu sei que tem milhares de missionários aqui que passou também por essa mesma experiência de chamado de alguém. Nos últimos 30 anos, né? Exatamente. Esses últimos 30 anos realmente é muito chato. Histórico, né, nas nossas vidas. Para quem já viveu 30 anos. Se você é jovenzinho que ainda está na geração, com certeza você é privilegiado também, porque agora você já tem muitas coisas já, né, reveladas, já prontas para você. Mas conta pra gente então, você hoje trabalha no Oriente Médio, né, mas já morou no Egito, o Egito ficou como se fosse sua casa, né? Conta pra gente como que você chegou lá, dá uma pincelada nessa missão. Então, me apaixonei por Jesus, gente, e eu chamo ele do caminho, a verdade e a vida. Eu me apaixonei, eu acredito que esse é o eixo de tudo, sabe? É o reino. E é o eixo, esse relacionamento com o caminho, a verdade e a vida. É ele que vai fazendo as coisas. E eu lembro do meu sonho de infância, que eu queria viajar, e Deus foi construindo. Então, quando eu nasci para Cristo numa Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, ela é missionária, ela é... E eu ouvi esse chamado, e tinha um amigo meu, que ele tinha feito o Jocum na Venezuela, tá? Ele fez a ETED dele em Caracas. Uau, que interessante. E ele me deu um livro de presente. E eu li, eu falei, gente, é isso aqui, eu vou. Eu lembro, janeiro de 1994, eu estava pegando o barco lá em Itaituba, um casal de jocumeiro foram para Itaituba e eu fui. E já faz o quê? 94, vai fazer 30 anos, 28 anos, né? Mas assim, eu queria isso. Eu queria levar essa verdade que transformou a minha vida. Não era o meu amor pelos perdidos. Eu não acredito que a gente ame os perdidos. Eu acredito que eu amo o Senhor mais do que qualquer coisa. Ele ama as pessoas. É uma consequência, né? Porque o amor, ele não tem como ficar contido dentro da gente. Não tem. Então, assim, Jesus, ele foi se revelando, mesmo no momento da igreja. E assim, sempre eu tive propósito de vida. Eu sempre quis que a minha vida, ela fosse algo que valesse a pena. Né? Então, assim, foi Jesus, né? Depois ele foi me dando os flashes, trazendo da infância. Então, eu conheci Jovens com uma Missão. Eu amei a visão e não sabia o que era chamado, eu não sabia nada, gente. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Então, de repente, eu me vi lá dentro daquele povo que orava em pé, andava de um lado para o outro e estava indo para a África. E eu tinha o quê? 1 ano que eu tinha conhecido Jesus. Então, toda a minha história foi ali dentro. E eu lembro, ainda na minha escola de treinamento e discipulado, às margens do Rio Amazonas lá, Deus me deu um chamado, né, que foi para o Oriente Médio. Só que ele não caiu do nada, sabe? Desde a minha infância, eu sempre amei o Oriente Médio. Lembra? Que eu falei que ele joga pedacinhos, os meus filmes favoritos eram sobre Alibaba, os 40 ladrões. Então Deus me deu um chamado, que na época eu achava que ele era geográfico. Arábia Saudita, eu achava que o mover daquela época era geográfico. Mas anos depois de estar em contato com o Oriente Médio, eu vi que não era geográfico. Deus estava compartilhando para mim o coração de um povo, a filosofia de um povo, que o meu cérebro naquele momento só conseguiu ver pela geografia, né? E aí eu não conhecia a palavra, foram anos que Deus me levou para conhecer a palavra, por isso eu vim para o Rio de Janeiro, fiz a escola de estudos bíblicos, eu me apaixonei pela Bíblia. Eu acredito que depois de Jesus,
o meu maior presente na terra foi a palavra. Que bênção. Só interrompendo aqui um pouquinho, quando ela disse Venezuela, é porque eu tenho aqui o Jonathan. Eu olhei aqui que para está ele. atrás das câmeras, né? Ele é da Venezuela, nós gravamos juntos. Jonathan, se não importar, eu gostaria que você desligasse o ar para a gente, meus pés estão começando a congelar aqui. Nosso Goiás é maravilhoso, né? Sim. Mas às vezes o ar também está um pouquinho forte. E aí eu comecei, foi o início, né, de me envolver com o Oriente Médio. E naquela época a gente pensava missões dessa forma, geograficamente, o evangelho até os confins da terra. Mas é muito interessante que com Deus, ao longo da jornada, o próprio Deus, através da palavra, ele foi trazendo o olhar dele. Entende? Então eu lembro de ir para o Egito em 2001, foi minha primeira viagem. Eu estava lá no dia 11 de setembro de 2001. Poxa, um momento foi crucial muito, no mundo 22 inteiro. anos. Foi minha primeira viagem internacional, gêmeas, né? 22 anos. Eu estava em Alexandria. Já tinha trabalhado com ribeirinhos, com tribos no Brasil. E eu lembro de estar lá, naquele momento chave político, já que a gente está num tempo muito rema na nossa nação. E muitas vezes as pessoas falam que nós não temos que nos envolver nisso. Eu falo, como que nós não vamos? Tudo que acontece na Terra é sobre governo, né? E eu digo, Silvia, que política é uma tarefa de quem governa, né? Então, nesse 11 de setembro foi minha primeira viagem internacional. Não falava inglês. E eu lembro de estar em Alexandria, pronto, ouvindo a Landa Cooper, que ela escreveu o livro O Template Social do Antigo Testamento. E ela estava falando sobre esse movimento de discipulado de nações, do reino. Sabe isso que está bombando hoje? Faz 20 anos atrás, 22. E foi nesse momento lá, eu estava pronta para viajar e ficar no Egito, e Deus me pediu para ficar no Brasil e ser parte dos que iriam liderar um movimento de brasileiros para o Oriente Médio, Norte da África e Ásia. E aí já se passaram 22 anos, nunca mais eu parei de viajar. Gente, já são 38 nações. E o Egito é minha segunda casa, né? Foi do Egito. E eu lembro que nessa época Deus deu uma palavra, que ele iria usar o Egito, como nos tempos de José. Né? Ele iria usar nós brasileiros iríamos passar pelas diferentes fases que José passou. Né? E que, assim como ele usou o Egito nos tempos de José, e do Egito saiu alimento para todas as nações da terra, ele iria fazer então com o Egito. Então, para mim, o Egito é um lugar, sempre foi, um lugar estratégico para os feitos de Deus. E aí foram muitos projetos dentro da área de educação, uma transição desse movimento missiológico, desse movimento para um movimento do reino mesmo, e que eu comecei a viver antes mesmo do que a gente está vivendo aqui hoje no Brasil. Que tremendo. Olha, eu sei que você está ouvindo e você pensa na sua vida, porque eu sempre peço ao Senhor que quando a gente está gravando aqui, que esses momentos, que todas as palavras que falamos, sejam palavras de inspiração, sejam palavras que venham realmente levar o seu coração a pensar na sua própria vida também. E nós vamos tentar encerrar esse momento, mas eu gostaria muito que a Maria Raia, né, missionária, pudesse orar com a gente. Eu queria que você sentisse a liberdade de orar dentro do que você falou, trazendo a sua história, uma oração que venha alcançar. E claro, antes de você orar, se você tiver um resumo, um desfecho aí para concluir algo, Sim. Seria interessante. É uma mensagem, é algo que arde no meu coração, né? São 30 anos, então tem um legado, tem uma próxima geração. E eu digo que não é mais sobre missões, é sobre o reino, sobre esse evangelho do reino. E na minha geração eu larguei tudo. E eu descobri que eu não tinha que largar tudo, eu tinha que abraçar tudo pelo reino, né? E usar tudo que eu era, os dons, habilidades. E talvez você jovem, ou você que é da mesma idade, você sonha com isso. Eu quero te dizer, começa hoje. Não é quando, não é um momento, mas você pode abraçar tudo no reino. Você não precisa viver esse processo de 30 anos e descobrir como nós descobrimos, né? Nós estamos vivendo um outro momento da história. E ele nunca foi tão volumoso
em toda a história como está sendo agora. E nós nunca fomos tão influentes, tão relevantes em volume como nesse momento da história. Então, a mensagem que arde no meu coração, Silvia, é para que nós deixemos de viver essa dicotomia. É tempo de nós não separarmos mais quem eu sou do que eu faço, né? Tudo, e eu abraço tudo no reino, né? Então eu quero te desafiar a viver isso como nação brasileira, a abraçar tudo no reino, como Cristo, como esses grandes homens. Na verdade, antes de você orar, eu gostaria que você também indicasse alguns nomes, né, que as pessoas podem hoje pesquisar, porque para nós, na nossa época, quando a gente conhecia um líder de influência, a gente tinha tanta dificuldade de ter acesso a essas pessoas, e às vezes era tudo através de uma carta, através de um livro. Hoje a internet você pode colocar o nome lá e acompanhar, né? Você gostaria de sugerir assim, pessoas chaves na sua vida? Eu sei que recentemente você tem um bem jovem que é o Pablo Marçal. Tem, que é a nova geração, dele, né? Tem sim, tem pessoas que foram marco. O próprio Jim Steyer, que foi o fundador de Jovens com a Missão no Brasil, e eu sou grata a Deus pela vida dele, porque ele ouviu Deus quando nós éramos um lugar que recebia e não transbordava. Né? Então, ele tem Jim Steyer. Então, ele tem livros, Braulia Ribeiro também, que é brasileira, o Loren Cunningham, a Landa Cooper, que tem um livro agora que escreveram, nem sei, é um livro de coautoria, ele não está em português ainda, mas é a terceira revolução da educação. Então, assim, tem pessoas que eu escuto hoje, eu ouvi. Então, dentro de missões, eu acabei pegando esse próprio escopo dentro de Jovens com a Missão. Tem muita gente boa. E atualmente, que eu acredito que é um novo movimento, né? Hoje nós temos muita gente, homens e mulheres de Deus que estão aí, mas o ponto é, Deus está levando a gente para o próximo nível. E é o que eu falei, ela falou, né? Há 3 anos atrás eu me conectei, eu conheci esse jovem, que é o Pablo Marçal, e... Ele sabe que eu oro por ele. Que é o Pablo Marçal, e de repente eu vi um jovem que ele não era nem legalista e nem revoltado, né? Amava o Senhor e estava ali. Porque às vezes você tem 2 grupos, as pessoas se revoltam e abandonam o corpo de Cristo, saem, né? Ou você tem aquela pessoa que está lá dentro, tradicional, que ele não consegue deixar. Então, ouvi o Pablo, eu estava no Cairo quando eu ouvi, eu falei, gente, é isso. Esse é o novo movimento do reino, dessa linguagem que está aí. Eu acredito que é para onde nós estamos indo. Entrando mesmo em lugares de influência e fazendo a diferença no nosso Brasil. Porque nós precisamos de pessoas assim. E ainda te digo mais, Silvia, nem é porque nós já estamos nos lugares de influência. É na linguagem. Sabe? Porque quando se trata de governo, discipulado de nações, a igreja ela é uma das esferas. Nós temos 7 esferas da sociedade. Então, a igreja é uma. Entende? Então, tem que ter linguagem. Eu tive que aprender isso no meu trabalho no Oriente Médio. Não posso falar de Deus. Então, tinha que ser carta escrita. Eu tinha que ser. Então, isso me forjou para esse tempo também, sabe? Eu não posso ter uma linguagem, sabe? A nossa linguagem é que a gente está tendo aqui agora. Que a gente não tem, então, tu tem que viver. As pessoas perguntam assim, mas quando é que tu fala de Jesus? Eu falei, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tu quer saber quando eu abro a boca? Sempre que eu ouvi do Espírito Santo dizendo, fala. Aí não importa se eu vou ser mandado embora, não importa, mas não é a regra ali, não é o... Como é que fala? Não é o natural. Entende? Então eu acredito que nós estamos vivendo esse tempo onde nós somos, como nunca antes, desafiados a ser. A viver o reino. E é isso que eu vi na vida do Pablo e vejo na vida de outros. Mas por que eu falo dele? Porque eu disse para ele, eu falei, tu não era nem pastor e nem missionário. Tu era simplesmente um homem de Deus, um jovem de Deus que decidiu. Dá uma palavra, né, para os jovens que são missionários. Ele quer que você mencione algum versículo, algum encorajamento para os missionários, jovens missionários. Uau! Parabéns pela tua decisão e... Você é um embaixador do reino de Deus. Se a gente quer mudar conceito, a gente tem que mudar a linguagem, né? Missionário é um título e ele é lindo, ele é honroso, ele é um título dentro de casa, né? Então, parabéns pela tua decisão. E o que eu diria para você hoje é aquilo que o próprio Deus falou comigo. Entenda os tempos. Tem um versículo lá em Crônicas, 1 Crônicas, acho que é 10, 35 ou 12, que Davi, quando ele assumiu todo o reino de Israel,
ele levou para o reinado dele 200 homens da tribo de Issacar. E esses homens da tribo de Issacar, eles foram levados porque eles eram homens que entendiam do tempo. Para quê? Para que Israel pudesse se posicionar como nação. Olha aqui o governo novamente. Né? Olha aqui, e nós que atendemos um chamado, nós somos profetas. Mas só que nós vamos ficar para trás se nós não entendermos o tempo. Então, o teu chamado, a tua decisão nesse tempo, você precisa ser como os da tribo de Issacar. Você vai precisar entender os tempos e ver como Deus está se movendo. Como que Deus quer agir. Porque senão nós vamos agir como no passado. E não funciona mais. As ferramentas do passado, elas não funcionam mais nos dias de hoje. Por isso, o conselho que eu dou para você, que tomou a decisão, porque para mim todos nós somos, tá, missionários? Mas você tomou essa decisão, você entende. Tu abraçou tudo no reino. Entenda os tempos. E se forja para a batalha, porque é assim. Deus, ele tem um como diferente, né? Ele está fazendo coisas diferentes. E nós já vivemos aqui, como é para missionários, o evangelho já foi pregado até os confins da terra. Essas são as boas novas. Ai, como já? Só tem aí 20%, 30% que nunca ouviram falar, estão na China, onde tem a maior, mais de 200 milhões. Entende? Então, para que isso? Eu não vou mais focar, não, mas eu vou focar no reino. Porque o Senhor quer que nós prosperemos. E quando eu estou falando de prosperidade, eu estou falando da alma. Sabe por quê? Deus, ele é glorificado nos lugares altos. Sabe? Então, você é um embaixador do reino de Deus nesse tempo. E Deus quer te colocar em lugares onde nós nunca estivemos antes. Por quê? Porque ele quer que o nome dele seja glorificado. E ele precisa. Ele precisa não, ele escolhe homens e mulheres assim. Então, a minha dica para você é entenda os tempos. Seja como os da tribo de Issacar, entenda os tempos. E receba aí essa oração, sabe? Se você quiser colocar a sua mão assim, ou se você quiser parar um momento, se não tiver como, simplesmente no seu coração tenha fé para receber essa oração sobre a sua vida. Senhor, muito obrigada por quem você é em nós. Obrigada pela tua história. Essa história não é nossa. O reino, ele teve início na eternidade e ele vai ser consumado na eternidade, mas ele já está aqui conosco. E eu te agradeço, Senhor, por todos os que estão ouvindo essa palavra. E eu te agradeço por nós estarmos aqui nesse dia 29 de outubro, Senhor, num tempo rema, um tempo chave, Senhor. E a minha oração, Deus, Espírito Santo, é que ouvir a tua voz seja tão simples quanto respirar, Senhor. Porque o maior legado, a maior diferença de nós como teu corpo, como filhos e filhas aqui na terra, é a capacidade de ouvirmos a tua voz e obedecermos a tua voz. Então eu oro mesmo por nós que estamos aqui. Eu oro pela nossa nação, eu oro por nós como corpo de Cristo no Brasil. Que a tua voz, ela seja o elo. A tua voz de forma individual, a tua voz de forma profética, a tua voz. Senhor, nós não abrimos mão da tua voz. E eu oro, Senhor. Eu oro para que a tua voz, Pai, a tua palavra em nós, todos os dias, é ela que vai iluminar e vai tirar todo o medo de errar, todo medo de ousar novas coisas, todo medo de entender os tempos e se lançar naquilo que o Senhor está chamando. Deus, muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada por quem você é e você está fazendo isso no nosso coração agora. Sabe por quê? Porque a tua palavra diz que é o Senhor que realiza tanto querer como efetuar. E que se levante na nossa nação uma geração que escuta a tua voz como nunca antes. Porque se nós chegamos até aqui, eu, a Silvia, eu te agradeço por estar aqui com ela. Nós somos da mesma geração, a gente falou sim para o Senhor no mesmo tempo, a gente estava debaixo do mesmo mover. E a gente está aqui no mesmo movimento, um outro nível desse movimento, Senhor, e que honra. O Senhor marcou esse tempo aqui e que a tua voz nos leve para o próximo nível.
E que a nossa mente possa ser renovada hoje, que Romanos 12, 2, que a nossa mente possa ser renovada, como foi a mente de Paulo no passado, para que a gente possa entender, a gente possa se tornar inconformados e com isso entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade hoje. Muito obrigada, Senhor, é uma honra. E a gente está aqui, Senhor, e a gente fala assim mais uma vez. Sim. E a nova geração que está ouvindo agora, ela fala assim, a gente vai juntos. Amém. Cada um no seu papel, na sua posição. Amém. Deus, muito obrigada. Espírito Santo de Deus, a tua voz é esse lugar livre entre céus e terra, Senhor. A tua voz, Pai, eu peço um novo tempo para a tua igreja. Amém. No Brasil, onde a tua voz ela vai ser visível e a gente não vai ter medo de dizer Deus me falou. E também a gente não vai usar a tua voz como voz de comando para esconder os nossos medos e inseguranças quando a gente tiver que dizer eu decidi, eu fiz. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, Jesus. Glória Amém. A Deus. E o Brasil é do Senhor Jesus. Ele é. Deus te abençoe. Sempre estamos para te contar novas histórias. Vem aqui, né, nesse canal, porque sempre vai estar vindo algo novo para a sua vida. E para encerrar, nós queremos também declarar que o Brasil Amém. É do Senhor Jesus, que as eleições estão debaixo da proteção divina, que nenhum fraude, que nenhuma Amém. Corrupção vai prevalecer nessas eleições. Amém. Declaramos que a verdade vai triunfar, a verdade vai vencer para a glória do Senhor. E agindo Deus, quem impedirá? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está Amém. No mundo. O Brasil é do Senhor Jesus. Yes! Amém! Já é! Thank you! Thank you!